O que diabos é um Magnum? Não vem pagar de nerdola supremo aqui não, falando ai, eu conheço o Magnum. Como assim você nunca ouviu falar do Magnum? Ninguém sabe que caceta é o Magnum. Pra mim é aquele sorvete caro bagarai, tá ligado? Bom, mais caro. Isso é Magnum pra mim. Aí do nada, tchau. A Marvel lança uma série de um tal de Magnum e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não esquece do like, do comentário e da inscrição, seu nerdão, e vambora. Tava lá eu vegetando na internet e vejo que a Marvel lançou uma série chamada Magnum. E eu pensei, irmão, o quê? E o mais engraçado, a série estava sendo aclamada pela crítica. Todo mundo falando que a série é foda e os garai. Eu vi que tinham lançado os 8 episódios de uma vez e eles têm em torno ali de 35 minutos cada. E eu falei, suavão, dá pra maratonar isso aqui em 3 dias e já fazer um videozinho. Como de costume, esse vídeo vai ter spoilers. A gente vai fazer um rushadão pelos episódios, comentar o que é mais importante e tirar o veredito depois. Então se você não tá com saco de ver a série do Magnum, assista esse vídeo e você já vai saber tudo que é preciso. Episódio 1. Tinha um filme antigão de super-heróis chamado Magnum, que fez sucesso lá pros anos 80 mais ou menos. O protagonista viu esse filme com seu pai. Nos dias atuais, o protagonista está se preparando para atuar. Ele é ator. O seu papel é bem secundário na série que ele vai participar. Tipo, ele só precisa morrer em cena, tá ligado? Ele tem uma falinha ali e depois o seu personagem vai jogar no Vasco. A gente descobre que esse negão é chato pra carai. Mano, ele só precisa ir lá, falar uma coisinha e morrer. É só isso. Só que ele fica palpitando sobre o roteiro e os produtores, cara, não aguentam. Resultado, demitido. Ele volta pra casa e como ele é um chato pra cacete, a sua mulher tá abandonando ele. Tá saindo de casa e terminando o seu namoro. Ele decide ir pro cinema e encontra, olha só, o Mandarim. Que não é mais o Mandarim, né? É o Trevor. Ele era aquele mandarim falso que fudeu o filme do Homem de Ferro 3, lembra? Então, os dois são fanáticos por filmes. O Mandarim tá se preparando para um teste e o Magnum, que ainda não é o Magnum, que por enquanto é só Simon, fica interessado. O teste é para o remake do Magnum que um diretor famoso vai fazer. O filme que ele assistiu lá na infância com seu pai. O protagonista pensa, meu irmão, tá aí uma chance. Ele vai visitar uma amiga que tem uns contatos e ele pede ajuda para recomendar ele para esse papel. Ela não aceita, mas ele falsifica uma recomendação dela e pimba, ele tem um teste agora. Ele chega no teste e lá encontra o Mandarim, que não é mais o Mandarim, é só o Trevor. O Trevor chama ele para bater um papo porque o Simon, mano, tá nervosão para esse teste. Ele ensina umas técnicas ali de atuação para o Simon se acalmar e ele manda benzaço no teste. Os dois vão para um bar e ficam falando umas groselhas ali que nem importa. Quando o Magnum, que ainda não é o Magnum, vai embora, o Trevor recebe uma ligação dizendo que ele precisa levar a missão a sério porque o Simon é perigoso, que ele tem poderes e os garai. Fim do primeiro episódio. Segundo episódio, um background do Mandarim, que não é mais o Mandarim. Ele tá em um avião, chega no aeroporto e pimba, é preso pela FBI. Obviamente é por conta dele ser o Mandarim, né? Ele tinha sido preso, lembra? Só que ele foi libertado. Só que o governo foi atrás dele de novo. Mais especificamente o Departamento de Controle de Danos. Aquele mesmo cara que o Abutre trabalhava lá em Homem-Aranha Homecoming, lembra? Eles querem a ajuda do Trevor. O governo construiu uma segurança fodona, mano, uma prisão foda, que gasta dinheiro pra caramba da população pra se manter. Só que essa prisão tá meio cheia, meio vazia, tá com meia lotação, enfim. E o governo precisa encher essa prisão de pessoas perigosas ou não, só pra mostrar serviço pro povo. Então eles querem que o Trevor junte provas do Simon pra mandá-lo pra essa prisão, já que ele tem poderes. A amiga do Simon lá liga e diz que deu bom no seu teste. A diretora de elenco quer que ele faça um self-tape para enviar para ela. Self-tape, mano, é quando o ator se filma atuando pro papel, tá ligado? Tipo um teste que ele se filma. Você já viu isso em um monte de lugar. Então, basicamente, esse episódio é sobre o Simon tentando fazer uma self-tape. Ele tenta fazer sozinho, só que fica uma merda. Ele fica com raiva e vemos o seu poder pela primeira vez. Ele explode, mano. E é isso, uma explosão de som, de ar, eu sei lá que caralho
caralhas é esse poder? O agente tá conversando com o Trevor, falando a mesma coisa que ele falou antes, que ele precisa de provas pra condenar o Simon, então bora adiantar isso aqui logo. O Magnum, que ainda não é o Magnum, pede ajuda pro Mandarim, que não é mais o Mandarim, pra gravar a self-tape. Então eles vão pra um lugar. O Trevor, ele tá com um anel hacker, mano, que precisa colocar no notebook do Simon pro governo pegar os dados dele. Então, basicamente, o episódio é isso. O Simon tentando gravar uma self-tape e o Trevor tentando pegar os dados do Simon. Eles não conseguem gravar onde eles estavam e eles vão pro AP do Trevor. Não rola gravar lá também, porque o Mandarim tem um vizinho chato bagarai que ouve música alta. Então eles vão pra outro lugar, pra casa de um amigo. Só que esse amigo fala um monte de groselha do Trevor. O Simon fica puto e eles vão embora. O Trevor fica mal porque o cara esculachou ele. Eles voltam pro AP do Simon. E aí sim eles conseguem gravar a self-tape. O Simon sai pra pedir uma pizza e o Trevor hackeia ele e vê na parede o estrago que o Simon fez. O Simon vai ficar meio pá, só que o Trevor meio que nem liga e os dois viram brothers. Fim do episódio. Vocês perceberam como esse episódio acabou voltando pro mesmo lugar do começo? O Simon já tava no seu AP, o Trevor chega, eles rodam a cidade e voltam pro mesmo lugar pra encerrar o episódio. Tipo, uma grande perda de tempo. Depois a gente fala disso. Episódio 3. O Mini Magnum na infância. Aconteceu um incêndio lá na sua casa e basicamente foi ele que causou esse incêndio com o seu poder. No presente, mais uma vez, estão explicando a prisão fodona lá que tá meio cheia, meio vazia, enfim, você já sabe. O governo não conseguiu nada do hackeamento lá no notebook do Simon. Ou seja, o episódio anterior foi uma grande perda de tempo. Porque a única coisa que o Trevor tinha que fazer era roubar os dados do Simon e ele não consegue. Então, do episódio anterior, a única coisa importante foi a self-tape, que seria gravada na casa do Simon. Só que ele decidiu rodar a cidade inteira, gastando muito tempo de tela para depois voltar no cenário original. Então, no episódio anterior, se o Simon ficasse em casa, o Trevor chegasse e o protagonista deixasse ele entrar na sua casa para gravar a self-tape, teria resolvido, cara. E isso seria feito em 10 minutos no máximo de tela. É isso que eu digo que as séries da Marvel não têm história para tantos episódios. Esse não é um problema só dessa série não, cara. Mas vamos continuar. O governo quer que o Trevor se infiltre em uma festa de família do Simon e grave os seus familiares contando sobre o incêndio que ele causou. O Simon ainda não recebeu nenhuma resposta sobre a self-tape. Eles ficam falando sobre cinema ali, até que surge o papo da festa do Magnum, que ainda não é o Magnum. Eles vão pra casa da mãe do Simon. A família dele não sabe que ele foi demitido da série lá. O irmão dele tá lá. E vemos que o Magnum e o seu irmão não se dão bem, porque quando junta dois manos chatos, fica chatice em dobro. O Trevor fica tentando fazer a família falar sobre o incêndio lá, só que não dá certo, cara. Ninguém fala nada. Ele tenta falar com um monte de gente, só que não dá certo. Ninguém sabe nada sobre o Simon. Em uma conversa, o irmão do Simon fica desfazendo do trampo do seu brother. O Trevor vê que o clima fica uma merda e dá uma desbaratinada ali pra sair. Para que ele vai no banheiro. Mas lá dentro, ele fica tentando achar algum podre do Magnum, que ainda não é o Magnum. Só que não tem nada, cara. Porque o humano é de boas. O Trevor começa a trocar ideia com a mãe do Simon. E a mãe dele diz que ele é um puta moleque antissocial. Na hora de ir embora, ele e o irmão discutem de novo. Porque o irmão dele consegue ser mais chato do que ele mesmo. E isso deixa o Simon pilhado e ele quebra a mesa da cozinha com seu poder e tá aí a prova que o Trevor precisava. Eles vão embora. Eles param o carro em um lugar isolado e fica mó clima merda. O Simon pede pro Trevor não contar sobre os seus poderes pra ninguém, por conta do que aconteceu com um tal de Porta. O Trevor sai do carro e quebra o cartão de memória que ele tinha na escuta. Quando ele volta, o Simon diz que eles foram aprovados para um retorno no teste de Magnum. Fim do episódio. Episódio 4. Esse episódio aqui, cara, é pra tirar qualquer um do sério. Lembra que o Simon falou que ninguém pode saber dos poderes dele por conta de um tal de Porta? O episódio todo aqui vai ser sobre esse cara. Eu vou adiantar o lado de vocês, beleza? Vamos rushar isso aqui. Porta era um segurança / porteiro da Boate Kiss. Ele é feliz com seu trampo. Um dia, ele vai levar o lixo pra rua, depois do seu expediente, e encontra uma gosma preta que dá poderes a ele. Basicamente, ele é uma porta. Se alguém entrar nele, lá ele 3000, sai em outro lugar. No outro dia, ele tá lá trampando e começa um incêndio na Boate Kiss. Só que a porta de saída trava, as pessoas ficam presas lá dentro. Mano, eu não sei se isso aqui foi inspirado ou não no incidente da Boate Kiss, mas cara, é muito igual, tá ligado? Mas enfim, aqui
O Porta usa os seus poderes para salvar as pessoas. Todo mundo é salvo, ele vira segurança do cantor que tava no show. E agora a série vai fazer uma sátira com essas subcelebridades que ficam famosas do nada, tá ligado? O Porta ficou famosão e ele tem um único bordão. Todo mundo acha graça, mas com o tempo a galera começa a achar ele um saco. Então ele vai caindo no esquecimento popular. No desespero, ele começa a se envolver com umas empresas que caem em escândalo. Ele fica estressadão e tem sonhos bizarros com seus poderes. Certo dia, ele tava fazendo um filme, só que começou a passar mal bem no momento em que aquele cantor famosão lá que contratou ele entrou dentro dele. Lá ele se encumiu. Resultado, o cara sumiu. Aí entra o departamento de controle de danos pra cuidar dessa situação. Por conta disso que o Simon não quer que ninguém saiba que ele tem poderes. Fim do episódio. Quando eu digo que a série não tem material pra 8 episódios, cara, é sobre isso aqui que eu tava falando. Um episódio inteiro só pra contar o que tinha acontecido com esse tal de Porta. 30 minutos de episódio, cara. Em um diálogo ou um flashback teria resolvido isso, e a gente já teria adiantado a história, mas calma que ainda vai piorar. Episódio 5. Aqui os produtores lembraram que se trata de uma série da Marvel. Onde é que estão aqueles momentos bobinhos e divertidinhos com personagens perdidinhos? Vai ser esse episódio, irmão. Vamos lá. O Simon e o Trevor estão comemorando o seu segundo teste, mas o Simon tá muito tenso. Esse papel, especificamente, significa muito pra ele por conta do seu pai, lembra? Do nada, aparecem uns capangas ali e começam a bater no Trevor. Ele deve dinheiro pra esses caras. O Magnum, que ainda não é o Magnum, desce o cacete em todo mundo com seus poderes. Só que um moleque filmou tudo. Ou seja, ele filmou o Simon usando seus poderes e ninguém quer um novo Porta. Eles vão atrás desse moleque, só que esse moleque quer algo em troca da filmagem. Tem um cara que roubou a moto dele, ele quer essa moto de volta. Em troca, ele dá a filmagem pro Trevor e pro Simon. Eles chegam lá na casa desse ladrãozinho. Uma mina reconhece o mandarim, que não é mais o mandarim, e pede pra eles entrarem. É literalmente isso mesmo, cara. A mina atende a porta e fala: cacete, você é o mandarim, entra aí. Cara, é só em produção da Marvel que isso acontece. Lá dentro, parece que eles estão fazendo droga, só que na verdade são doces. O ladrãozinho é um bobinho, engraçadinho. E a cena se torna isso, cara. Uma ceninha engraçadinha. O ladrãozinho não é ladrãozinho. A moto nem é roubada. Do nada, chega o cara lá que o Trevor tava devendo dinheiro, com o moleque da câmera e uma arma. Vira aquela bagunça de filminho da Marvel, tá ligado? Ai, meu Deus. A polícia chega e tudo se resolve. Pronto. Ah, pelo amor de Deus, cara. Fim do episódio. Mais um episódio inútil. Os dois indo atrás de uma filmagem. Vocês têm noção que se isso aqui for eliminado da série, não faz diferença alguma? Vamos supor que eles vão pra casa depois do bar lá. Beleza, tudo resolvido, porque no próximo episódio eles já vão pro teste. Parece que essas séries da Marvel fecham pra um determinado número de episódios, e aí quando a história não tanca esses episódios, tem esse tipo de merda aqui. Na moral, cara. Episódio 6. Vemos o Trevor fazendo uma selfie tape pro mandarim. Muito brabo a propósito. Os dois estão indo pro teste. O Simon tá cansadão. Gravem essa parte. Eles chegam na casa e o Magnum, que ainda não é o Magnum, acha que o teste começa já da porta, porque tem uns tênis lá fora. E ele decide entrar sem tênis pro rolê. Olha aí, cara doido. Lá dentro tem outros candidatos que aparentemente são todos melhores e tem mais bagagem que o Simon. O Von Kovac aparece, que é o diretor do filme. O teste vai ser em dupla. No seu painel tem um monte de referência da Marvel, isso é legal. A dupla do Simon não é o Trevor, é outra pessoa. A galera tá ali fazendo o teste, só que o Von Kovac não gosta disso e cria um outro teste. Ele quer improviso. Ele vai dar um background pros atores e eles precisam improvisar. Ele diz que os atores podem fazer o que quiser, usar a casa inteira dele. O Trevor manda mó bem. Na hora do Simon, ele acaba fazendo merda. Começa a quebrar tudo na casa do cara, velho. E recria uma cena de um filme que já existe. Ou seja, não foi improviso. Eles se reúnem na sala. O Simon vai pedir outra oportunidade. O Kovac chama outro candidato para interagir com o Simon. Aí ele dá ali um background e o outro cara vai ter que improvisar um conhecido de escola do Simon. E essa cena vai ser tipo uma ligação de telefone. Eles começam. Na cena, parece que o Simon era bulinado por esse cara. E ele, mano, vai pegando pilha conforme esse teste vai passando. Porque o cara fica chamando ele de aberração e tal, por conta dos seus poderes. O Simon começa a ficar muito puto, mano. Nessa hora, vem um dos maiores plot twists da história da Marvel e eu não tô zoando. O Simon atravessa a cabeça do cara na pura raiva, irmão. Cê é louco, isso aqui me fez pular da cadeira de um jeito, irmão, cê não tá ligado.
puta que pariu. Mas, como toda produção covarde, isso aqui era só um sonho, porque o Simon tava cansadão e acabou dormindo. Na moral, cara, na moral, essa pira de jogar algo bombástico na tela e depois consertar com era tudo um sonho, é uma desgraça. Sério, mano. Tu me dá um puta plot twist e depois vem um brincadeirinha, era só um sonho. Vai se fuder, irmão. Isso aqui é pira de Crepúsculo, que é uma merda, só que quando acontece uma cena da hora de guerra, que é a única coisa boa nessa saga inteira, os caras cagam no pau dizendo que era só uma visão e tudo fica bem. Irmão, esse negócio de foi tudo um sonho é a mais pura demonstração de covardia em um filme, série, anime, enfim, vai se fuder. Isso aqui realmente me tirou do sério quando eu tava assistindo. Aí beleza, ele acorda, fica mal e sai da sala. O Trevor vai lá, troca meia dúzia de palavras com ele inspiradora, fica tudo bem e eles voltam pro teste. Resultado, ele manda benzão. Eles são levados até a porta da entrada da casa, pensam que tinha dado merda, mas na verdade eles foram aprovados. O Von Kovac dá os parabéns pros dois. O Trevor fica felizão e o Magnum, que agora sim é o Magnum, ganha o papel principal do filme. Eles voltam pra casa em catarse. O Simon deixa o Trevor na pé dele, vai embora e o governo chega e pega o ex-mandarim. Fim do episódio. Episódio 7. Vamos ver o passado do Magnum, que agora sim é o Magnum. Ele sofria bullying. O pai dele percebeu isso e decidiu levá-lo no cinema pra ver Magnum. Nos dias de hoje, o Simon tá extasiado com o papel. O Simon tá lá felizão. Os dois se encontram e estão felizões. O Simon ainda é chato pra cacete e fica questionando o roteiro, mais uma vez fazendo merda. Só que agora ele tem o Trevor, que corta essa brisa doida dele, salvando o seu emprego. À noite, o Simon vai pra uma reunião com seus agentes. O Trevor tá junto. Seus agentes ficam tentando fazer ele aceitar um monte de proposta para ganhar dinheiro. Mas, mais uma vez, o Trevor é o seu guia e diz o que ele deve fazer. No caso, focar apenas no trabalho que ele tá. Seus agentes dizem que o New York Times querem fazer uma matéria dos dois. Só que a repórter que vai entrevistar eles é, digamos, muito tendenciosa. E o Simon sabe disso. Ele tem medo dela saber os segredos dele, tá ligado? Dela espalhar que o Simon é um babacão, os poderes, enfim. Só que no dia que a mulher tá lá, o Trevor não tá, mano. E o Simon começa a fazer merda. Quando o Trevor chega, as coisas ficam bem. No final do dia, a repórter quer algum amigo pra fazer perguntas sobre o Simon, mas o Simon ele não tem amigo, ele é chato, então ele não indica ninguém. Só que ela já conversou com a ex dele, aquela que abandonou ele no começo da série, lembram? Ele fica meio pá, ele vai pra um bar se encontrar com essa sua ex. O Simon marcou esse encontro pra saber o que ela falou pra repórter. Ela deixa claro que não contou nada sobre os poderes dele, só que olha só, mano, ele nunca contou pra ela sobre os seus poderes. Mas mano, é mulher, e mulher sabe tudo, se bicho é o tinhoso. Ela descobriu faz mocota, mas como ela é de boa índole, ela guardou o segredo até da repórter. Ela vai embora. A mãe dele liga, dizendo que falou com a repórter que não falou nada dos problemas que ele tinha. Só que o irmão dele, mano, também foi entrevistado pela repórter. Aí o Simon começa a ter certeza que o irmão cuzão dele foi cuzão. A repórter chega lá no set e chegou a hora da sua entrevista. O Simon começa a falar dos seus problemas com seu irmão e tal, só que a repórter diz que o irmão cuzão não foi cuzão, olha só. E tudo fica bem. Mas ela começou a pegar pesado com o Trevor, culachou ele, mano. E ainda revelou que o mandarim, que não é mais o mandarim, tem um acordo com o governo. O Trevor sai correndo. Aí o Simon vai cobrar ele desse rolê. Qual é que é, Trevor? Dá o papo. O Trevor revela tudo, que ia juntar provas contra o Simon pra prender ele. O Simon fica puto e vai embora. Ele vai pro set e dá uma explosãozona lá, que destrói tudo que só. Fim do 7º episódio. Episódio 8. Vemos o passado do Magnum com seu pai, só pra mostrar pra gente o porquê esse papel é tão importante pro Simon. Foi seu pai que falou que ele tem talento pra ser ator. Nos dias atuais, a agência de controle de danos vai lá no set destruído. Era a prova que eles precisavam pra prender o Simon. Ele voltou pra casa e a polícia tá fazendo mó ronda em todo lugar. Ele liga pra sua mãe pra meio que se despedir, tá ligado? A agência tá indo prender o Simon e ele tá só esperando. Nisso, o Trevor liga pra ele. Ele atende, só que o Trevor fez alguma coisa. Na verdade, aquilo ali é uma despedida do Trevor pro Simon. O que ele fez? Ele voltou a ser o mandarim, cara. Ele se fantasiou de mandarim, gravou um self-tape e enviou pra toda a imprensa. Ele assume a responsabilidade pela explosão.
ele fala que foi um atentado terrorista. Fez isso porque, segundo ele, filmes são uma forma de manipulação em massa, por isso ele destruiu o set do Magnum. Na verdade, a agência de controle de danos estava indo prender o Mandarim, e isso aqui conta como uma grande prisão, que dá uma resposta para a população. O governo ganha aprovação, e o Trevor salva o Simon. O Mandarim se assumiu o Mandarim mesmo. Lá no AP do Simon, o seu agente vai buscá-lo. Ele volta pro set de filmagem. Ele grava uma cena e detalhe pro seu traje maneiraço e o filme é lançado. Magnum é um sucesso. Depois da sessão de teste, o Simon se encontra com seu irmão e eles não são mais cuzões, olha só. Depois de um tempo, o Simon tá numa cidadezinha do interior. Ele encontra um cara. Ele quer ver como que é a vida desse mano, porque ele vai interpretar um tal de Chuck Eastman, que foi muito importante lá nos Estados Unidos. Ele quer aprender como é a vida desse cara para agregar na sua atuação. Ele acompanhou a vida desse cara normal o dia inteiro, vendo as suas batalhas diárias, enfim. Até que um dia ele vai pro trabalho desse cara. Esse cara era a segurança de uma prisão boladona, mano. Daquela lá que o Trevor tá preso e que queriam prender ele. Esse cara falsificou documentos pro Simon conseguir se infiltrar nessa prisão. O engraçado é como ninguém reconhece um ator que acabou de fazer um filme blockbuster de maior sucesso no mundo, mano. O Simon passa tranquilaço. Mas enfim, a gente finge acreditar só pra série funcionar. O Simon fala que vai no banheiro e vai, na verdade, pras celas. E ninguém nota, cara. Uma puta prisão boladona, segurança máxima, e ninguém percebe um ator famoso trajado de segurança andando nos corredores, velho. E como o Simon achou a cela do Trevor? Foda-se, mano. Enfim, ele acha o Trevor, estoura o teto e fogem da prisão. Fim da série. A série é maneirinha, fala aí. Esse selo Spotlight da Marvel, eu já tinha previsto que seria uma boa porque dá liberdade pros produtores fazerem algo sem compromisso maior. Então os caras vão lá, contam a história que querem contar, e é isso, mano. Legal é ela ser mais pé no chão, sem eventos megalomaníacos que a gente vê toda hora. A história da série é boa. Um cara que tem um talento, mas não sabe usá-lo, que encontra uma pessoa que vai ajudar a se encontrar na vida. Mostra como as amizades são importantes pra gente, que a pessoa certa ao seu lado te catapulta de uma forma absurda. O problema é quando a série, que era pra ter uns 5 episódios no máximo, tem 8. Então você pega o episódio 4 e 5 e vê que eles são inúteis. O próprio episódio da self-tape, mano, puta enrolação pra voltar no começo. Eles saem da casa do Simon, rodam a cidade toda pra acabarem voltando pro mesmo lugar pra fazer a mesma coisa. A única coisa importante nesse episódio da self-tape é o Joey Pantoliano esculachando o Trevor. Isso faz o Simon passar a enxergar o Trevor e criar uma amizade ali. Mas essa parte só é pela participação do Joey Pantoliano na Marvel. Tipo o Kevin Bacon lá no especial dos Guardiões, lembra? O Trevor passa o episódio todo tentando hackear o Simon pra conseguir provas e quando consegue, não tem prova nenhuma. Então o episódio 2 também é um problema. O episódio 4, que é o do Porta, faz uma sátira às subcelebridades. É um episódio legal. O problema é como ela não se encaixa na série. Sério que precisou de um episódio inteiro pra contar a história de um cara que poderia ser resolvida em um diálogo? Olha, tinha um cara uma vez que tinha poderes, mas se fudeu por conta disso. Pronto, agora nós pegamos um episódio todo de 30 minutos pra contar essa história. Pra história da série em si, é uma perda de tempo, mas o episódio é bom, só que ele destoa completamente do resto. O mais insuportável mesmo é o episódio 5, que é os dois indo atrás da gravação do moleque. Aqui é tudo o que a gente odeia na Marvel atualmente. Adultos tendo reações idiotas e bobinhas com adolescentes envolvidos em coisas idiotas. Isso aqui é o mais insuportável de se assistir. Então quando a gente pega o episódio 2 e 4 e dilui ele em um único episódio e elimina completamente aquela porcaria de episódio 5, pronto, a série fica redondinha, cara. Só esse final mesmo do Simon salvando o Trevor que é meio forçado, mas nada muito grave. Do resto, a série é bem legal mesmo. Uma história gostosa de se acompanhar e, cara, se você curte cinema, bastidores de filmes, isso aqui é muito legal de se assistir. Legal como a série nos imerge nesse mundo que a gente não conhece. A gente só conhece o produto final, no caso, o filme pronto, mas a gente não sabe o processo, como é que ele foi feito, como os atores se prepararam. Essa série dá um gostinho disso, mas está muito longe de ser uma obra-prima como tá todo mundo falando. Vale a pena assistir, nerdaiada. 30 minutos de episódio. Vai lá, você vai curtir. Um beijo no coração de todos e até a próxima.